Derrota de um Lanterna rebaixado para a Série B há um bom tempo. O Sport hoje foi ridículo tecnicamente falando, o Sport foi ridículo taticamente falando, o Sport foi ridículo individualmente falando e o Sport foi ridículo fisicamente falando. Uma derrota de um time já rebaixado desde a 10ª rodada para a Série B e na Lanterna, um time sem expectativa nenhuma de sair da Lanterna. Próximo jogo é contra o Mirassol na ilha. A gente tem que parar de menosprezar o Mirassol porque não tem história, porque não tem tradição, porque não tem camisa, porque não tem títulos. O Mirassol é o 4º colocado da Série A com 52 pontos conquistados. Se o Mirassol jogar a bola que joga no Maião na ilha, o Mirassol vai atropelar a gente, viu? Fisicamente falando, tecnicamente falando e taticamente falando. Primeiro, eu queria perguntar para essa diretoria sem vergonha por que houve a renovação de Rafael Thierry de forma tão rápida. Pô, espera terminar a temporada. Ele vive passeando aí no DM. Um ano e meio passeando no DM. Daqui a pouco ele se forma em medicina. E a diretoria, depois de 4 ou 5 jogos na Série A, prontamente foi lá e renovou o contrato com o Rafael Thierry. Isso é um escárnio com o torcedor. A renovação de Rafael Thierry. Era para esperar terminar a temporada? Terminando a temporada, vamos avaliar. Rafael Thierry sofreu novas lesões? Não. Jogou muito bem? Sim. Então vamos renovar. Rafael Thierry não tá jogando nada. O primeiro gol do Inter foi culpa dele. O gol que o Sport sofre contra o Cruzeiro, de Gabigol, culpa única e exclusiva dele. O primeiro gol do Atlético Mineiro, culpa dele. Gente, acabou. Rafael Thierry não dá mais há um bom tempo. Eu canso de falar isso aqui. Tecnicamente falando, fisicamente falando, clinicamente falando, não dá mais. Tem que ter renovação no setor direito da zaga do Sport. Rafael Thierry não dá. Sabe por que Rafael Thierry é titular do Sport? Porque não tem outro. O outro é João Silva, que não joga nada. Sabe por que Zé Lucas é titular do Sport no dia 19 de outubro? Porque não existe segundo volante no elenco do Sport. Esse é o nível do escárnio, da piada dessa gestão de futebol. De Yuri Romão, de Rafael Campos, de Guilherme Falcão, também de Thiago Gasparini e Henrique Obrogini. A culpa é de vocês. Cara, que nível de atuação ridícula mais uma, hein? E fisicamente o time quando entra tenso, o Sérgio Oliveira no segundo tempo, o time com 30, 40 minutos morre, cansou, se esfacelou. E o Inter nem precisou jogar muita bola não. Fez 1 a 0 no início do primeiro tempo, segurou 1 a 0 até o final do primeiro tempo, o Sport merecia até empatar a partida. Vem o segundo tempo, o Sport só tinha posse. O Inter ao natural, com erros individuais do Sport, na saída de jogo, no campo de ataque, em erros bestas de passe de Zé Lucas, o Inter construiu as jogadas de transição para fazer o 2 a 0. Poderia até ter feito 3 a 0, 4 a 0, se fosse mais competente, se fosse mais eficiente nas finalizações. Então assim, velho, Karius é mais uma prova disso. Karius não vem jogando bem o ano todo. O que é que acontece? Karius faz uma péssima partida contra o Atlético Mineiro. O que é que ele ganha depois de jogo contra o Atlético Mineiro? Renovação de contrato. Até o final de 2026. Isso é um absurdo, isso é uma piada. A gente já está começando errado em 2026. Karius deve ser o titular no ano que vem. Erro. Rafael Thierry deve ser o titular em 2026. Erro. Tem que contratar zagueiros, laterais, goleiro. Gabriel Vasconcelos vai sair. Volantes, no plural, meia, ponta e centroavante. Tem que ter uma boa reformulação no grupo de jogadores. 50% sai, pelo menos. 50% de novos jogadores tem que chegar. Então, assim, a atuação de hoje não dá pra tirar ninguém e falar, porra, que boa atuação. Esse jogador aqui dá pra gente aproveitar na Série B do ano que vem. Até Derek Lacerda, que tava jogando muito bem, na média, hoje teve uma atuação ridícula. Perdeu 2 gols claríssimos. Um na pequena área, no cruzamento que ele recebe de Mateuzinho, e de cabeça ele finaliza a bola pra fora. Se ele fosse um excelente centroavante, era 1 a 1. O Sport empataria o jogo. E um outro na bola de Rivera, que ele cara a cara finaliza a bola pra fora. Finalização ridícula. E no segundo tempo, de forma tosca, ele recebe o cruzamento na grande área e de cabeça cabeceia a bola pra trás do gol, pô. A atuação de Derek Lacerda hoje foi digna de dó. Foi uma vergonha. Assim como a atuação de todo o time do Sport, coletivamente falando, tecnicamente falando, individualmente falando e fisicamente falando. Atuação nojenta.
E assim, tabela de classificação, né? Vamos aqui mais uma vez. O Sport, nesse momento, continua na 20ª colocação, com 17 pontos em 28 jogos, a 6 pontos de Juventude, que ainda vai jogar na rodada. Gente, a gente não vai sair da lanterna, não. É o nosso caminho. O time não consegue reagir. Nos últimos 28 jogos só são 2 vitórias. São 4 vitórias de distância para o 19º colocado. É muita coisa, gente. No máximo, o Sport vai chegar ali a seus 25, 28 pontos. O Juventude já tem 23. O Juventude vai disputar 30 pontos ainda. Deve conseguir ao natural mais 10 pontos aí, chegar a 33. O Fortaleza também e o Vitória também. Então o Sport vai terminar o campeonato na lanterna. E o Inter? O resultado pro Inter foi bom. Venceu 2-0, criou um pouquinho de saldo, melhorou um pouco o seu saldo e se distanciou um pouco mais do 17º colocado. Está a 7 pontos do Vitória. Como eu já venho falando para vocês, o Inter não vai cair para a Série B. Sabe por que o Inter não vai cair para a Série B? Primeiro, tem elenco, tem pontuação e só. Esses são os grandes pontos positivos, porque desempenho não tem não. O Inter, para mim, hoje jogou mal na maior parte do tempo, mas tirou proveito de um time que é muito pior do que o próprio Inter. Assim como o Vitória é muito pior do que o próprio Inter, o Fortaleza e o Juventude também. Por isso que, para mim, o Z4 tá selado. Os times do Z4 são inqualificáveis em comparação ao Inter, em comparação ao Atlético Mineiro, em comparação a um Grêmio, individualmente falando. O Ceará perdeu pro Botafogo, isso é um papo para depois. Ceará não vai entrar na zona não, sabe por quê? Porque o 17º não consegue reagir o suficiente para tirar alguém da zona de conforto nessa parte de baixo da tabela, tá? Bom, isso aqui é a introdução geral do Sport Inter. Vamos passar os gols aqui para vocês da partida e análise rápida do jogo, porque, porra, velho, eu nem vou fazer uma análise tão profunda. O Sport já tá rebaixado há um bom tempo. Não é mole não, viu? É difícil, é cansativo, é exaustivo. Foda. E ainda tem mais 10 jogos. Mais 10 jogos. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, gente, o Sport toma o gol com 23 minutos do primeiro tempo, de forma merecida. O Sport já poderia ter tomado o gol na finalização de Carboneiro, que a bola pega na trave e sai, aliás, de Bernabé. Teve um chute de Carboneiro também dentro da grande área, que se ele tivesse um pouco mais de eficiência, era 1-0 para o Internacional. O Inter estava chegando mais do que o Sport nos primeiros 25 minutos da partida. O Sport estava com a postura mais reativa, mais covarde no seu campo de defesa, não conseguindo fazer a marcação-pressão no campo de ataque, não conseguindo reter a posse no campo de ataque. E aí é o que a gente fala que às vezes falta um pouco mais de ousadia. Não já tá rebaixado? Não já tá na lanterna? Solta um pouco mais o time. Tenta propor um pouco mais o jogo. Tenta inovar um pouco mais na ideia de jogo. Fazer uma marcação-pressão, ter a posse no campo de ataque, surpreender o adversário. Não, o Sport é aquele time pragmático. Ah, sou lanterna, jogar de forma reativa, quando der pra chegar em transição eu chego. É isso, vai tomar ferro, meu amigo. E aí, erros individuais, né? Vamos lá, o Inter recupera a posse no campo de defesa ainda, próximo do círculo central. E olha a lentidão na recomposição de Romarinho e Luan Cândido aqui. Se Romarinho e Luan Cândido estivessem atentos, pô, Bernabé vai inverter a bola aqui, eu já tenho que voltar correndo com tudo, porque a bola vai vir para a ponta direita, na lateral esquerda do Sport. Luan Cândido é para recompor na marcação, Romarinho também é para recompor com maior velocidade. E os jogadores eles voltam meio que trotando ali, ó. Olha o trotezinho de Romarinho. Mas beleza, esse nem é o grande problema no gol do Internacional. Seguinte, jogada de Vitinho aqui pela ponta direita e Ramon, ele tem que cobrir, né, a lateral esquerda do Sport que estava no campo de ataque. Ramon fica cercando e não consegue interceptar no cruzamento. Rafael Thierry tem que marcar a Borré. É o único dever de Rafael Thierry, ó, marca a Borré. Rafael Thierry, ao invés de correr aqui para fazer a interceptação no passe, ele meio que dá um carrinho, ele tenta se jogar na bola, deixando Borré cara a cara com Gabriel Vasconcelos na pequena área para fazer 1-0. Falha de Rafael Thierry. Se Rafael Thierry fosse um bom zagueiro em 2025, esse gol provavelmente nem sairia. Mas ele já vem no declínio, tá mal. Infelizmente é a realidade, gente.
Vamos mascarar a realidade, não. 1 a 0 Inter com 23 minutos do primeiro tempo. A partir daí o Sport, opa, tomei o gol, agora vamos acordar para a vida. Quando o Sport acorda para a vida, adivinha? O Sport passa a criar chances claras de gols. A primeira com o Mateuzinho, que ele cruza uma bola da direita, numa tabelinha ali com o Matheus Alexandre, bola na cabeça do Derek Lacerda. Derek na pequena área se antecipa ao zagueiro e cabeceou a bola para fora. Se Derek fosse um pouco melhor, era gol do Sport. Ou tivesse no dia um pouco melhor. E ele já fez gol até mais difícil do que esse. Ele perde um gol aos 35 do primeiro tempo. Logo depois, Rivera acha um passe para ele, quebrando linhas. E ele, cara a cara, finaliza a bola para fora. 2 gols perdidos de Derek na reta final do primeiro tempo. Falta qualidade técnica no grupo de jogadores que define jogo. Derek não estava num bom dia. Mas eu não vou condenar muito Derek Lacerda não, porque ele já nos ajudou muito mais do que nos prejudicou nos jogos. E aí falta um reserva para Derek, falta alguém na ponta esquerda confiável, falta um reserva à altura para Mateuzinho, falta peças. Não tem muito para onde correr. O Sport termina o primeiro tempo melhor do que o Internacional. Teve ainda uma jogadinha ali do Lucas Lima, Romarinho e também Luan Cândido pela esquerda, que Luan Cândido chega no último terço de campo, dentro da grande área, e finaliza no canto. Pô, Ivan fez uma boa defesa. Então, o Sport terminou o primeiro tempo melhor do que o Inter, merecendo pelo menos empatar. Por que não empatamos? Porque falta qualidade técnica que decide o jogo. Porque somos o lanterna, temos o pior time do campeonato e o pior desempenho na temporada. Por isso que a gente não conseguiu empatar o jogo. Vem o segundo tempo e aí Daniel Paulista ele vai colocar Sérgio Oliveira, vai atirar o time para cima, depois ele colocou Barleta, ele vai colocar ali um Atêncio, tirou o Rivera, tirou Lucas Lima também e atirou o Sport um pouco mais para cima, só deixando o Zé Lucas de primeiro volante. Surtiu algum efeito? Nenhum. O Sport só passou a ter mais posse de bola e só. Uma posse de bola infrutífera, inútil, ineficaz. O Sport só rodava a bola. E o Inter, explorando os erros do Sport, fez o 2 a 0, poderia ter feito 3 a 0 e o 4 a 0 também. Zé Lucas errou na origem do segundo gol. Errou um passe, que gerou o contra-ataque para o Internacional. E na jogada em transição, sai o passe aqui para Carboneiro. Ó, bola para Carboneiro. Ele consegue fazer a jogada pela ponta esquerda, passa por Mateuzinho, entra na grande área e cruza a bola para trás. Ramon estava marcando a bola. Luan Cândido aparentemente também só marcando a bola. E todo mundo deixou Bruno Henrique sozinho na pequena área para fazer 2 a 0 para o Internacional. Acabou o jogo. Depois daí o Sport, que teve pelo menos posse de bola, se esfacelou na partida e merecia ter tomado o 3 a 0 e o 4 a 0. A sorte é que o Inter perdeu 2 gols cara a cara com Gabriel Vasconcelos. O Sport morre fisicamente no segundo tempo. Tecnicamente, o Sport não conseguiu jogar bem individualmente também no segundo tempo. Bom, uma derrota bem típica de um time rebaixado na lanterna, por inúmeros erros da temporada e da gestão. Erros de planejamento de elenco, contratações, demissões, chegadas, agora recentes, e por aí vai, velho. Então, assim, não tem nem muito o que eu enrolar muito nesse pós-jogo, não. Perdemos mais uma, já era previsível, minha expectativa era no máximo empatar o jogo, nada muito além disso, e era perder mesmo. Meu palpite foi até 3 a 1 pro Inter, acabou sendo 2 a 0. Bom, agora é o Mirassol na ilha, se prepara que vem mais ferro, viu? Se não melhorar desempenho, é ferro forte na ilha contra o Mirassol. Vergonha, né? Que vergonha.